Tati, e aí eu queria que você falasse, então, da questão da pandemia, que você anunciou aí, que ia falar e tal, e como você está pensando as suas práticas. Vou passar lá para frente, porque praticamente a gente foi falando de todos os assuntos, né? Esse slide aqui, gente, eu chamei de slide bagunça, porque tem um pouquinho das coisas que eu estou encaixando aí no assunto, né? Mas depois eu até volto nela. Vou entrar na questão da pandemia, que é uma preocupação maior, né? Então, nós temos um momento atual, né, de pandemia, isolamento social, e nós temos a necessidade de revisitar as nossas práticas e até mesmo o currículo, né? Isso é a questão maior. E aí, eu vou falar um pouquinho de como eu estou nesse momento de pandemia, né? Eu estou atuando numa plataforma, na escola particular que eu trabalho, que está dando muito certo, né? E trabalho numa plataforma, e estou dando aula por outra plataforma pelo Estado, e a prefeitura não conseguiu elaborar isso porque detectou, né, conseguiu verificar que poucos alunos teriam acesso. Então, eles não puderam fazer esse formato, né, de aula certinha como o Estado e o particular fizeram. Eles têm uma plataforma, a Secretaria de Educação de Petrópolis, né, montou uma plataforma comum para todas as escolas, né? E ali tem conteúdos, não tem nada novo, são conteúdos de revisão, né, exercícios, para eles se sentirem fazendo alguma coisa. Mas nós, professores, nós fomos convidados a enviar material para lá, e só, mas nada obrigatório. Nós fomos convidados a enviarmos, mas não está havendo nenhum tipo de controle, de obrigação, enfim. E aí, ou seja, a prefeitura está meio que abandonada, né? Isso me dói muito, porque eu fico vendo meus alunos da escola particular tendo tudo normal e os meus da escola pública não fazendo nada. Será que eles vão repetir o ano? Então, eu acho que esse período, ele gera, novamente, muita angústia em todo mundo. Na nossa área. Oi? Não, é porque você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou assim, com muita certeza, com muita tranquilidade, você falou, tá dando muito certo na rede particular. Uhum. Você sabia que eu ia te perguntar isso? Eu imaginei. E aí, o que é isso? O que é dar certo em tempo de pandemia, mediado por tecnologia, todo mundo dedicado estudando? Como que é isso? Então, esse é um ponto que é o que eu posso falar para vocês da minha prática. Eu até falei com a Pri que eu gostaria de ter alguma aula minha gravada, na verdade de inglês eu até tenho para as crianças, mas não era o foco. Uma aula gravada para mostrar alguma coisa para vocês. Então, a escola que eu trabalho, que está funcionando remotamente e, segundo assim, a minha percepção e a percepção dos pais e dos alunos, é que está dando certo. Eu vou explicar o que seria dar certo, né? Eu estou tendo experiência com as crianças no inglês, e como eu sou supervisora, eu também atuo com o 6º ano, né, nas necessidades deles. E o que acontece? Nós adotamos um formato que acaba imitando o formato de rotina escolar, de sala de aula, né? E aí eu entro num ponto, né? Nesse momento, a gente foi pego de surpresa. Na minha concepção, foi importante que a gente adotasse esse esquema de rotina. Eu acho que o nosso aluno ainda não está acostumado a estudar pela internet de forma aleatória, né? Tipo, o professor fala o tema e aí ele pesquisa, né? No YouTube, não sei onde. Isso pode acontecer? Pode, mas assim, o nosso aluno ainda não tem essa maturidade. Ele atua na tecnologia, nas mídias digitais e tal, mas muitas vezes ele não usa a internet ainda com esse propósito de estudo, pesquisa, né? Os meus alunos, eu acho que eles só... Não todos, né, gente? Mas muitos deles relatam que só conhecem o Brainly, né? Que você joga lá uma questão até de livro didático e ele, né, traz lá uma resposta. E só. Enfim, foi importante, a gente adotou um esquema no ensino fundamental 2 e no médio, está funcionando da seguinte maneira. São 3 blocos, né? No horário de aula deles, inclusive o horário normal. Por exemplo, de 1h30 às 6h30, né? O 6º ano. Vou dar um exemplo do 6º ano que eu acompanho de perto. Eles têm, começa às 1h30, meia hora de aula gravada,
tal, uma aula que o professor grava, do jeito que ele quiser, com os PowerPoint, com qualquer coisa. Tem uns que usam quadro, né? Eu fico só com a cara lá, enfim. Você tem a liberdade de fazer da forma que você preferir, até porque o próprio formato já gera insegurança. Se houver uma pressão de uma coisa muito engessada, né, isso trava muito a gente. Então, os professores, assim, a gente está cansado da rotina de gravar, né? Até porque você erra, entra alguém, igual, por exemplo, estou falando aqui com vocês, a minha avó estava batendo lá na porta, não atendia. Então, assim, a interrompe, o nosso diretor pediu para a gente não eliminar os erros de gravação, porque ele vai fazer um falha nossa no final do ano, eu acho que vai ser o máximo. E aí a gente faz a gravação do jeito que a gente quer, depois eles têm meia hora para fazer uma atividade proposta pelo professor, às vezes na própria plataforma, ou até da apostila, né? Eles usam a apostila, né? No Quell, eles usam o sistema PH, então lá tem um pouco essa pressão de você ter que cumprir a apostila, né? Se a gente adotou o sistema PH e o PH cumpre aquela apostila, a gente também cumpre, né? E aí você tem que se organizar para caminhar junto com o PH do Rio, porque os PHs, né, que são umas atividades que eles fazem por semana, vem de lá para cá. Só as provas que não. Então, se você ficar muito atrasado, o aluno vai ter uma atividade para fazer de uma matéria que ele ainda não teve. Isso é super controverso, também dá uma outra live, mas enfim, mas funciona de maneira bem tranquila. E a última meia hora é o que a gente chama, né, de Hangout Meet, né, que a gente tem esse Hangout Meet dentro da própria plataforma. Então, a gente abre uma sala lá dentro, nossa plataforma chama Plural, lá dentro, que direciona a gente para o Meet que nós estamos, mas a gente abre lá para aparecer para o aluno que tal hora vai ter o Meet, né? E aí a gente entra para conversar, para discutir o assunto que foi dado, para corrigir a atividade, enfim, é um momento muito rico. Então, eles têm esse bloco, aí tem um intervalinho, depois um outro bloco nesse mesmo formato, de uma outra matéria, um intervalinho e um outro bloco nesse mesmo formato de outra matéria. Então, eles estudam de 1h30 às 6h30, com esses intervalos, e o que eu chamo de dar certo é poucas turmas, a gente não está tendo adesão, no sentido deles entrarem, fazerem as atividades, então eu já acho que é um ponto que, né, nos indica algo dando certo. E assim, o fato deles terem um contato com a gente, né, 3 vezes por dia, com os professores 3 vezes por dia, faz com que a gente se sinta bem próximo a eles, e aí a gente consiga, de alguma maneira, perceber o quanto que eles estão aprendendo, né? Porque você acabou de dar uma aula gravada, aí você vai entrar no ao vivo e vai jogar questões ali para ele refletir e tal, que tem a ver com o que você falou. E aí você consegue captar se aquele aluno realmente absorveu. E assim, né, gente, em sala de aula, né, muitas vezes a coisa fica confusa, a turma fala muito. E nesse remoto, né, a gente muta o microfone. Enfim, eu sinto que eu consigo ouvir bem os alunos. Eu não vou dizer se mais ou menos, mas eu me sinto, assim, tranquila para dizer quem eu acho que está meio distante, está meio boiando, quem não. E aí eu vou relacionar isso com esse outro tópico que eu pus embaixo, que é a questão da avaliação da aprendizagem nesse período, né? Isso aí... Depois você pode me responder uma pergunta? Posso? Fala aí, depois eu vou para avaliação. Isso. Porque você não acha, por exemplo, que ao dizermos, né, que a gente não corre o risco de validar, por exemplo, essas políticas de educação à distância para crianças? Você não acha que pode cair? Que alguém mal intencionado, querendo economizar, coisa que quase não existe no Brasil, né? Você não acha que essas pessoas podem pegar o gancho de experiências que são ditas ou tidas como positivas para substituir, para, sei lá, transferir, dizer que é possível? O que você acho, Pri, e assim, foi uma discussão da equipe dessa escola, né, dessa minha escola, sobre isso quando a gente encerrou as aulas, né, aqui no Rio, 13 de março, né, no dia 16 a gente já não voltou. E aí, no primeiro dia de recesso, já começaram a especular a questão de ter que estudar à distância e tal, e eu tenho 3 diretores, né, são 3 sócios, e o que a minha diretora falou, a primeira coisa, eu falei assim, você acha que a gente não volta daqui a 15 dias? Ela, com certeza não, a gente não tinha dimensão da coisa, né, gente?
A gente tinha um caso no Brasil. Aí quando as pessoas falam assim, mas o Brasil agiu a tempo, né? Quando tinha um caso, já fechou tudo. Primeiro que não fechou tudo, e segundo que mesmo fechado as pessoas não respeitaram, né? Mas isso aí é um outro ponto. O Brasil não acreditou que era necessário tomar medidas antes que a doença chegasse aqui. A doença já estava aqui há um tempo e a gente não sabia. A gente achou o quê? Que a Europa estava lá e a gente estava, né, blindado? Como assim? Enfim, aí ela falou, não, a gente vai ficar mais tempo. Eu acho que a gente vai ter que dar aula à distância. Gente, aquilo para mim foi um negócio assim, sério? Eu nunca pensei nessa possibilidade. Nunca. Eu pensei que ia ser igual a greve da universidade, que a gente fosse ficar parado, sei lá quantos meses. Ela falou, não, a gente vai dar. Só que aí, naquele momento, ela pensou assim, é capaz de vocês virem gravar na escola, só que aí depois a coisa tomou aquela proporção, e era em casa mesmo, né? Tanto que eu trabalhei na primeira semana na supervisão, e depois eles... Eu estava ali, achei que tinha saído uma redigitação. Tanto que depois eles suspenderam, falaram, não vem mais, a gente não pode exigir que vocês fiquem aqui. Aí ela falou, sabe qual é o meu medo? O meu medo é isso ser usado para dizer que não precisa mais do professor numa aula presencial. Aí eu disse para ela, eu acho que isso vai acontecer. Acho mesmo, eu acho que a gente vem, no nosso âmbito político, ouvindo isso recentemente, né? Sobre o aluno ter condição de estudar em casa, com os pais, né? Da educação básica poder ser à distância. Isso já vinha pipocando, né, gente, no Brasil. E aí, e a gente se vê na obrigação de atuar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, Pri, ao mesmo tempo que eu acho que isso vai se voltar contra a gente, também aconteceu uma coisa interessante que, com certeza, vocês estão acompanhando e que é esse segundo item ali no meu segundo tópico, que é a questão da família no processo, né? Nós vemos que a maior parte, né, das famílias entrou numa coisa de valorização do professor. Perceber o quanto é difícil ensinar, se eles já estão passando um perrengue danado para botar o filho deles para fazer atividade e assistir aula. Imagina a gente com 30 na sala. Nessa escola que eu trabalho, e aí é claro que eu estou dando o meu exemplo, né? Surgiu esse movimento de valorização. Né? Nossa, vocês têm que ganhar um prêmio. Ou seja, eu acho que a gente foi um pouquinho para cada lado, né? A questão de substituir o professor, eu acho que está num campo macro, que talvez demore um tempinho para a gente ver essa questão refletida, respingar, né, numa diminuição das aulas presenciais lá na frente. Mas, nesse momento, eu também estou vendo esse movimento de gratidão, né, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo muito mais avaliado do que nunca fomos, né? Na escola que eu trabalho, os diretores não assistem a nossa aula, nunca. E agora, os pais estão dentro da nossa casa. E os diretores podem assistir a nossa aula se quiserem, né? A aula está lá gravada. Então, essa coisa dos pais estarem na nossa casa também cria algumas polêmicas. Todas as escolas de Petrópolis estão passando pela questão de alguns pais ficarem decepcionados com alguns professores. Eu particularmente, estou vivendo isso na outra escola com uma professora de uma disciplina, que inclusive vai ter que ser trocada agora no meio do ano, porque a coisa atingiu uma proporção muito complicada. Não vai ser trocada porque os pais reclamaram, mas é porque, assim, a direção concordou que os pais tinham razão nesse caso. Não é política da escola acatar os pais o tempo todo, não mesmo, outras escolas sim. E aí eles começam a se sentir muito professores, né? Eu acho que ela não tem didática, ela passa uns exercícios que não tem nada a ver com o que colocou na avaliação, fala muito rápido, não parece que está falando com criança. Então, a gente está sendo muito avaliado. Isso gera uma ansiedade absurda na gente. E aí é o relato triste, né, para dar. Isso gera... Se a gente está tendo menos trabalho porque a gente não está se movimentando, né, saindo de casa, a gente vive um constante estado de ansiedade. Todos os professores dizem que quando chega a mensagem de alguém da equipe gestora, todo mundo gela, porque já pensa que um pai criticou alguma coisa. A gente entrou nessa vibe, né, de ter um pouco de medo da família, né, porque a família também está se sentindo muito à vontade, todo mundo quer dar palpite, né, não tem o lance de médico e louco, todo mundo tem um pouco.
Todo mundo sabe um remedinho para isso, um chazinho para aquilo, e todo mundo é meio louco, mas todo mundo também se acha meio professor, né? E aí também já entra na coisa da desvalorização. Qualquer pessoa, então, sabe falar que o outro não tem didática? Então, qual a importância na faculdade de pedagogia? Enfim. Mas, por outro lado, essa família, nesse processo, ela é de suma importância para a gente. A gente está dependente da família. O que eu percebo? As crianças que os pais não ficam em casa durante o dia trabalhando, que eles estão trabalhando, essas crianças não assistem o vídeo no horário normal da semana. Não conseguem entrar na parte ao vivo, né? Às vezes pedem para abrir atividade em um outro horário que a mãe esteja em casa. Então, a gente está conseguindo chegar muito bem com os alunos que estão tendo esse acompanhamento, mas não são todos. Então, quando eu digo que está dando certo, sim, eu tô me referindo a uma maioria, eu estou me referindo a números, mas tem uns casos muito complexos, né? Quando o pai não dá assistência, a criança não faz, tem que ter alguém pressionando, então a gente está muito dependente da família. E isso cai na questão da avaliação. Como avaliar a aprendizagem do aluno neste período? E aí eu vou dizer para vocês que a conclusão que a minha equipe chegou é que nós não sabemos se estamos avaliando no processo da avaliação tradicional. Nós fazemos uma prova, né, ali online, que eles fazem na plataforma, a gente tem um resultado. Tem como garantir que esse aluno não consultou? Não, claro que não. É quase uma maneira só de formalizar, né? Isso aqui é o que você precisa saber nesse bimestre, você vai ter que mostrar aqui que você aprendeu. O aluno pode consultar tudo, né? A gente não vai ter esse controle, mas a gente tem ciência disso, né? Se alguém pergunta pra gente assim, mas se eles colarem, a gente já sabe que eles podem colar, mas a gente não tem saída, pelo menos eu não conheço ainda uma saída nesse momento. A saída que nós acabamos percebendo que deu certo pra gente, foram as aulas ao vivo. As escolas que não fazem aula ao vivo, eu acho que elas estão no escuro, totalmente. Não tem como ela saber, o professor saber se o aluno está absorvendo alguma coisa. Agora, eu sei que os meus alunos estão aprendendo porque eu uso estratégias para trocar muito com eles na live, né? Agora, aquela prova vai ser para eu botar um número. Não é aquela prova que está me dizendo que está dando certo. Entende? Então, mas tem pais que levam super a sério. Não deixam a criança consultar, ou adolescente, se estiver junto, consultar nada. Mas é todo mundo? Claro que não é todo mundo. Eu tenho relatos... Pode falar. Essa experiência é da rede privada, né? Da rede privada. Que você tá falando. Aí a rede municipal, como você disse, não se articulou ainda por conta da diversidade do público aí em Petrópolis, e Juiz de Fora a mesma coisa, tá? Agora, a partir do dia 3 de agosto, essa semana, segunda-feira, que a gente começou a se articular para o trabalho remoto, e estamos na fase de formação dos professores. A partir do dia 17 é que a gente vai ter aí alguma experiência com o aluno, não me pergunte como, que eu ainda não sei. Amanhã eu vou saber mais um pouco. Aqui em Juiz de Fora, na rede municipal. Aqui no estado de Minas, também tem uma articulação do estado com a rede Minas, né? E com uma série de atividades que o professor tem que mandar para o aluno, as escolas estão mediando isso. Eu não sei direito como que é ainda, eu tenho muita vontade de entender. Mas o que eu vejo aqui também é a rede particular fazendo isso, né? E a gente tem aí também essa questão da ansiedade, que para mim isso não é pouca coisa, né? Não, então, não é mesmo. As pessoas estão surtando, estão tomando antidepressivo. Por isso que eu te pergunto, assim, né, quais são os nossos parâmetros para dizer que está dando certo, se está todo mundo maluco. Exatamente. Foi bom você falar isso, Pri, até para eu esclarecer. De forma alguma, eu estou entrando na questão emocional dos professores, das famílias e das crianças. As crianças também estão cansadas desse formato. O que a gente... Né, algo está dando certo nesse processo, né? Sim, e os pais também relatam que sim. Agora, tem um campo enorme aí de análise para ser feita para dizer que não está legal. Muito mais está legal, né? Mais uma angústia que a gente tem aí, dessas dualidades todas que a gente já vem falando antes, se não está dando certo na esfera emocional,
Esse é um ponto que tem que ser considerado, a gente tem que pensar, a gente tem que discutir, rever e tal. Agora, o não fazer também tem uma série de outras dificuldades, que é da ordem emocional, de não estar fazendo nada, de não estar na escola, de não estar com o professor, é da ordem aí eu estou pensando também na rede particular, da empregabilidade do professor, né? Exatamente. E tem muita coisa, assim, tem muita coisa. E essa dualidade, né? Fazer ou não fazer, como que faz, né? É isso. Isso. E os alunos se sentem inseguros, né, para fazer vestibular, etc. Nossa, tá. E a questão da economia, né? As escolas vão fechar, né? Ô, Tati, e aí, depois de tudo que você colocou, depois de tudo que a gente conversou, que mensagem que você deixaria, então, para o futuro professor de língua inglesa, língua portuguesa, futuro professor de línguas? Primeiramente, que vocês consigam reconhecer o encanto dessa profissão. Eu acho que sem encantamento, nada funciona, né? Se você não conseguir ver propósito naquilo ali de uma maneira assim, gente, que máximo eu ensinar isso aqui para um aluno e a opinião que ele tem daquilo. Se você não conseguir se encantar, as coisas se tornam mais difíceis. Então, primeiro de tudo é um desejo, né? Eu desejo a vocês um encantamento, né, pela vida toda profissional de vocês, porque se vocês amarem aquilo, vai ser muito mais fácil que os alunos também amem. Né? Eles falam muito isso, eu escuto muito isso, né? A gente gosta do professor tal, porque a gente vê que ele fala numa empolgação. Então, para ele, a coisa fica mais interessante, né? Então, que vocês entendam a magia de você atuar nesse nível de educação. Você pega adolescentes, pré-adolescentes, e, gente, isso aí é um laboratório psicológico, antropológico, né? Entrar nessa realidade de grupos de diferentes idades e diferentes, né, com diferenças sociais, que vocês também tenham paixão por isso, né? Porque isso faz parte do nosso trabalho. E assim, a mensagem que eu deixo para vocês, que vai acabar sendo um pedido, continuem atuando dessa maneira nesse movimento de aproximar o estudo de vocês à nossa vivência, tá? Eu acho que nós estamos muito abertos, eu estou me colocando aqui como professoras, estamos abertos a isso, e acontece isso, da gente enxergar assim, nossa, a gente está muito abaixo, nossa, né? E vocês, muito pelo contrário, vocês querem pesquisar a partir da nossa fala, dos nossos relatos, então eu espero que vocês continuem nesse caminho, até mesmo quando vocês começarem a atuar. A partir do momento que vocês entrarem em sala de aula, vocês vão ver como adolescente é legal. Tem rebelde? Tem. Mas tem cada um que é um barato. Você se sente mais jovem, porque você fala gírias, você faz memes, né? As crianças, elas têm um carinho que não termina, um amor, uma coisa. É tão fácil agradar uma criança, né? E se você atuar num EJA, você vê aquela curiosidade, aquele desejo de aprender, então se encantem e façam de tudo para vocês conseguirem manter essas duas questões assim de maneira paralela, né? Toda a discussão acadêmica que vocês estão tendo, não parem, né? E usem, como eu já falei no início, toda essa magia aqui como objeto de pesquisa para esse lado aqui, que também tem que continuar, né? As pessoas têm que escrever, tem que ter literatura, mas vamos aproximar mais as coisas. Então, é um pedido, é um desejo, e a mensagem propriamente é essa. Vocês estão fazendo um curso que eu tenho paixão, vão atuar numa profissão que eu amo, e eu não tenho dúvidas que vocês também vão amar. Vão gostar, vão se encantar, vão ver toda a magia. Então, eu desejo que vocês aproveitem muito esse final, que vocês vão sentir falta também.